E aí, gente, como vocês estão? Bom, enquanto o nosso PC boladão não chega, eu quero contar a história desse humilde computador aqui que chegou até mim. E eu ganhei ele de um conhecido que tinha comprado um notebook e sobrou lá e ele falou: "Ah, eu não tenho utilidade para isso, você quer?" Eu falei: "Ah, aceito, né? Vamos ver o que a gente faz." E ele reclamou que era muito lerdo, muito antigo, então ele deu para mim. Bom, como eu já tinha meu PC, eu não tinha muita utilidade também. Samantha tinha um notebook dela, que é aquele que tá ali em cima. E eu dei pros meus pais, que lá eles estavam precisando mais do que eu, meus irmãos também. Só que logo depois meu pai comprou um notebook e ficou parado. E aí agora voltou pra mim. Então, como agora a gente vai começar a fazer live mais, vai começar a editar mais vídeo, produzir mais conteúdo, eu decidi pegar para tentar dar uma vida para esse computador, né? Como vocês podem ver aqui, as especificações dele são bem antigas, porém eu acho que tem um jeito e vai ser sobre isso que vai acontecer nesse vídeo. A gente vai tentar dar uma vida para esse computador. E ele é muito antigo, olha só. Ele é um Pentium Dual Core E2180, é muito antigo. Ele vinha originalmente com Windows Vista, tinha 1 GB de memória RAM, o disco rígido é de 160 GB. Eu acho que ele tá com 240, pelo que eu olhei ali no Windows, tá? E é isso, o resto não importa muito, né? Mas a memória RAM dele é de 1 GB. E se vocês olharem aqui, ele ainda tem ó, drive de DVD. E tem uma coisa que eu acho legal que a gente perdeu nos PCs, né? Que é leitor de cartão de memória. A gente que grava e faz muito conteúdo sabe, né? Que uma entrada de cartão de memória é importante. Bom, aqui agora a gente consegue abrir. Eu vou mostrar pra vocês como que é por dentro desse PC. Então, vocês podem ver que ele é muito antigo mesmo. Ó. A fonte ficava em cima. Aqui o drive de DVD. E no caso, o cabo é IDE que passa os dados. Muito louco. Aqui o HD grandão. Esse cabo SATA do HD eu achei até bonito. Ó. É um laranja bonitinho. Mas ele é SATA, isso é legal. Cooler box da Intel. Até que tá em bom estado, né? Aqui, olha isso, que engraçado, gente. Ele tem placa de internet, de rede, né? Aqui. Antigamente, a gente precisava ter isso aqui para conectar na internet banda larga, que chamava, né? Tem umas portas aqui antigas que eu nem lembro o nome direito, mas uma dessas aqui, se não me engano, é para impressora, ou se não me engano, as duas. PS2, 4 USBzinha. A placa de áudio dessa placa-mãe, pelo visto, é boa. Ó. Tem umas entradas aqui diferenciadas. A fonte. Então, qual é a ideia? A gente vai tentar restaurar ele, né? Aqui na fonte, eu já coloquei um desengripante para dar um tchan nessa fan da fonte, para ela ficar funcionando bem, né? E eu esqueci de colocar aqui na fan da Intel, então eu vou colocar um óleozinho de máquina para poder dar uma lubrificada nela, porque o desengripante acabou aqui. E eu usei o dos meus pais e eu usei lá na casa deles, né? Bom, memória RAM. Aqui, no caso, ele vinha com 1 GB. Ela tá até aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa memória aqui. Vinha com essa memória só, 1 GB. Aí meu pai comprou essa memória aqui, mas não funcionou e não rolava trocar, porque acho que era muito longe, sei lá, não lembro o que aconteceu. Aí ele comprou 2 pentes de 2 GB cada, então a gente tem 4 GB de memória. Então, dependendo, dá pra gente colocar uma versão mais leve de alguma versão do Windows aí, então a gente vai ver isso ainda. E olha antigamente como as placas-mãe eram bonitas, né? Hoje em dia são muito mais bonitas, mas assim, elas tinham personalidade, né? Elas eram diferentes. Ó, essa aqui é um vermelho que parece meio rosa, alguma coisa assim. Já no... algumas placas elas têm colorações, né? Então, tem uma placa, a mãe antiga, que eu gosto muito, que ela é roxa. E quase não acha mais placa-mãe colorida roxa assim, então. A fonte é da sempre, tudo aqui parece que é da sempre Toshiba, desde o gabinete até a placa-mãe, a fonte também. Então eu vou fazer uma limpeza aqui, lubrificar essa fan e a gente vai tentar restaurar o Windows. Eu vou tentar formatar esse HD, que eu coloquei o Windows 10 aqui que eu tava pensando, né? Eu coloquei o Windows 10 nesse HD e tá levando um século para ligar, mas depois que inicia ele até que performa bem, né? Ele gasta quase toda a memória RAM, fica sobrando 1,3 GB de memória RAM. E isso sem abrir o Chrome. Depois que eu abro o Chrome, então acho que acaba tudo, né? Então a gente vai tentar restaurar ele, né? Vamos lá. Então, gente, eu tô escolhendo aqui a versão que eu vou colocar.
Aí tem essa versão aqui do Windows 7 do canal Xerife Tech, que é o Windows 7 Lite X, que no caso é o Windows 7 com tema do Windows 10. E aí ele fica bem bonitão, ó. A barra iniciar fica igualzinha do Windows 10, tem tema noturno e tudo mais. É o Windows 7 com skin de Windows 10. E tem essa outra opção aqui, que é o Windows 7 mesmo, normal, tradicional. E eu estava em dúvida entre esses dois. Eu optei por esse aqui, porque o uso de memória RAM, no caso desse aqui, fica em 500 MB. Já desse outro aqui, do Xerife Tech, fica em 650 MB. É 150 MB de diferença, mas eu acredito que faz diferença e eu quase não vou interagir muito com esse PC, porque é o seguinte, a minha intenção é fazer live com esse PC. Então eu vou processar tudo nesse PC e só vou subir a live com o outro. Então, quanto mais leve, melhor, né? Então, a live vai ser em Full HD e tudo mais. Então, eu não preciso de nada bonito, eu preciso de algo mais leve. Eu acredito que esse aqui, no caso, vai servir melhor, tá? Pendrive bootável pronto. Então, colocamos já para instalar o Windows. Acabamos de colocar, tem 7%. Quando acabar, eu volto aqui e mostro para vocês como é que ficou. Então, gente, agora bootou e eu consigo mostrar para vocês melhor as configurações de PC. É um Pentium E2180, bem lerdão da vida aqui. Aí a placa-mãe é uma SEMP STI 0000766, que no caso parece que é um white label de uma placa da MSI. Que no caso é esse modelo aqui, ó, MS7267 versão 4.7. Eu já olhei outras versões dessa placa, tem a 4.5 também, mas todas elas são da MSI. Parece que a MSI fez várias placas para outras marcas também. Memória, a gente está aqui com 4 GB em Dual Channel. Que mais? Aqui informações das memórias, slot 1 e slot 2. Gráficos, aqui a gente tem gráficos integrados do próprio chipset. Nessa época os processadores não vinham com gráficos integrados, tá? É aqui o uso de memória RAM. Dizia que lá no vídeo que usava 500 MB o Windows. Quando eu inicializei estava com 633. Aí eu vou fechar o CPU-Z aqui. Com o CPU-Z fechado ele cai um pouco para 700 e tal. Eu fiquei pensando assim, bom, eu não baixei o outro porque o outro usava 650 e o outro, que no caso esse aqui, usaria 500 MB. E acabou usando mais, então não sei se compensaria eu colocar o outro Windows porque seria mais bonito. Ó. No caso esse aqui é o Windows 7 mesmo, o tema do 7. Eu já botei a barra de iniciar preta porque eu gosto mais, mas o outro ele viria com o tema do Windows 10, né? Mas assim, tá bem rápido, ó. Você clica tudo e tudo abre bem rapidinho. Fiquei impressionado, que antes ele tava muito lerdo, ó, tá vendo? E agora a gente vai testar a placa de vídeo. Eu vou colocar uma GT430 guardada ali para ver se funciona. Então, GT430 instalada. Vamos conectar o cabo, botãozinho. Bom, gente, depois de sofrer um pouquinho aqui, a gente conseguiu instalar os drivers da NVIDIA e fazer a placa funcionar, porque ela não estava funcionando. Agora a gente vai terminar de instalar e ver se está tudo certinho e a gente vai tentar fazer uma live depois. Então, gente, queria falar para vocês que eu disse que a gente ia testar o Valorant, que depois a gente ia fazer uma live na Twitch testando o PC, né, subindo a live por ele, mas não vai rolar, tá? O Valorant eu testei, ficou ali por volta de 30 FPS no máximo, tendo quedas para 5, 2 FPS, assim, tava muito instável, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, e quanto mais eu reduzia os gráficos, pior ficava, parece que puxava mais da CPU, e a CPU não dá conta de jeito nenhum, tá? Em relação a fazer live,
Testei aqui, coloquei minha placa de captura nele, saindo com o áudio saindo com o vídeo do PC principal para esse outro computador. Ficou na casa de 9, 8 FPS a live, tá? E aí eu fiz alguma coisa ali nas configurações, consegui chegar a 15 FPS, tá? Com o uso de CPU em 94%, então ficou muito alto. Quando eu apertasse para começar a live ia piorar mais ainda. Então assim, eu deixei para lá, não vai rolar fazer nada com esse PC, só usar a internet, essas coisas assim básicas. Quem sabe até um PC backup para manipular arquivo, descarregar coisa, sei lá, qualquer coisa, sabe? Tô pensando aqui no que eu posso fazer com ele. De repente um CSzinho antigo rola, no CS Source, um CS 1.6, quem sabe até roda. Eu vou pensar em alguma coisa útil para fazer com ele e aí eu conto pra vocês, tá? Eu vou indo lá porque tá tarde, já eu tenho que dormir, tchau!